Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula muito importante para quem quer aprender contabilidade de custos. Desta feita sobre mão de obra, videoaula 48. Aula extra dedicada a você, aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público e para você que é um profissional da área e quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. Gostaria de ressaltar que é um prazer imenso ter vocês aqui mais uma vez comigo. A grande questão é, já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nenhum obstáculo distraia a sua concentração. Atenção máxima. Pense sempre, estudar é preciso, pois somente assim tudo pode ficar um pouco mais fácil, né? Lembrando que essa videoaula faz parte de um conjunto, né? 45, 46, 47, essa 48, já temos 50, 56. Então, é de importância vital você seguir a sequência, né? Para ser mais fácil a sua aprendizagem. Vamos lá a nossa agendazinha, tá? Então, vamos iniciando com considerações gerais, depois vamos falar de composição de mão de obra direta, folha de pagamento versus mão de obra direta, um exercício de fixação, que é importante, sobre cálculo da taxa horária, folha de pagamento, vamos ver um pouquinho para recordar de folha de pagamento, e inflação e as provisões necessárias a serem feitas a cada mês, ok? Se você gostou da aula anterior, inscreva-se, de suma importância, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue, é importante a divulgação, participe do crescimento do canal, agradeço antecipadamente. Qualquer dúvida desta aula, de outras aulas, mande para o meu e-mail ou faça seus comentários lá no próprio YouTube, ok? Vamos para o início da nossa aula. Algumas considerações gerais. A primeira, mão de obra direta. Toda aquela mão de obra que eu posso apropriar diretamente, sem necessidade de estimativa ou rateio, é considerado mão de obra direta. Tá? Se eu consigo saber quantas horas determinado colaborador trabalhou na produção de algo, essa é mão de obra direta. Então, a condição inicial é identificar o operário que executou a tarefa e eu possa medir esse tempo. Evidentemente que, através de apontamentos, relógio de ponto, ou qualquer outra sistemática, hoje nós temos bastante sistemáticas eletrônicas para isso. Atenção, havendo um único produto, é bom lembrar, né, recordando, são custos diretos. Se eu tenho só um produto, todos os custos são diretos, inclusive mão de obra. Exemplo, mão de obra do trabalhador, que opera a máquina, de torneiro mecânico, soldador, cortador, pintor e assim por diante. Então, será tratado como mão de obra indireta é justamente o inverso, quando eu não consigo identificar a quantidade de horas trabalhadas por produto. Ela é mão de obra indireta. Ou também, às vezes, por conveniência, e até mesmo dificuldade de você mensurar esses valores, você considera como mão de obra indireta. Ou também pelo elevado custo de manutenção do seu controle, né? Você consegue ver que ela é bastante oneroso você identificar esses valores. Ou também pela não materialidade, né? Seu pequeno valor envolvido é tratado como mão de obra indireta. Exemplo, nós temos aí mão de obra dos gestores, dos setores, ajudantes, pessoal de manutenção, máquina, conservação, limpeza e assim por diante. Esse assunto é muito bem detalhado lá no módulozinho que trata de custos indiretos, né? Custos indiretos, nós vemos isso aí com relação à mão de obra direta e as considerações. Regra geral, mão de obra é um custo variável, né? Mão de obra é um custo variável. O que é que eu considero na mão de obra direta? Primeiro, a legislação é importante, né? Eu considero a legislação porque ela impõe uma série de restrições e imposições e encargos sociais. No Brasil, a gente sempre diz assim, o funcionário custa caro, mas ganha pouco, né? Então, ele ganha pouco e custa caro para a empresa. Isso é a tônica do trabalhador no Brasil. Vamos tecer algumas considerações iniciais sobre salários, encargos e benefícios, né? Antes de partirmos para a parte prática. Gastos com alimentação, transporte, plano de saúde, né, vestuário, geralmente não são tratados como mão de obra. Isso é mão de obra indireta. Devido às suas características de custo mais ou menos fixo, eles são declarados como gastos gerais de fabricação, ou custo direto de fabricação, ou custo direto de produção, né? E são apropriados aos produtos através de rateios ou estimativas, né? Esses rateios é interessante você ver lá a videoaula que trata sobre custos indiretos, você vai ver como fazer esse rateio, né?
Atenção, não tem relação direta com o volume de produção no período considerado, por isso que é mão de obra indireta. Adicional de hora extras e outros adicionais, depende das circunstâncias, né? Por exemplo, se ocorrer em função de uma encomenda especial, quer dizer, você tem lá uma ordem de produção e ele está vinculado a essa ordem de produção, as horas trabalhadas por esse funcionário, então é um custo direto daquela ordem de produção. Se há horas extras diárias habitualmente, o correto é tratado como parte da taxa horária, quer dizer, normalmente se faz horas extras naquele setor. Então, toda essa hora extra deve fazer parte da taxa horária daqueles funcionários. Agora, se ocorre esporadicamente, o importante é tratar como custo indireto, é a maneira mais correta. Abonos de produtividade também pode ser direto e indireto. Composição da mão de obra. Os tempos não trabalhados não fazem parte da mão de obra direta. Eles devem ser tratados como custo indireto, né, aos produtos, e se forem normais aos processos, quer dizer, se for um tempo, né, ocioso, no caso, que faz parte do processo, ou seja, de uma fase para outra do processo, então isso é tratado como mão de obra indireta. Em ambiente de alta tecnologia, por exemplo, quem trabalha com SIM da vida, Computer Integrated Manufacturing, a mão de obra direta ela perde muito a sua relevância, porque a mão de obra indireta passa a predominar, né? Então, a mão de obra direta passa a ter uma característica mais como custo fixo, né? Vamos ver os exemplos aqui em condições em relação à folha de pagamento e mão de obra. Vamos supor que a folha de pagamento é um gasto, né? Na verdade é um gasto que não excede, caso não exceda 220 horas mensais. É um gasto fixo. A jornada de trabalho, 220 horas. Então, a jornada de trabalho é em função do contrato, legislação, contrato de convenção e assim por diante. Então, vamos tratar aqui, fazer um esquema gráfico, você vai entender facilmente o que é considerado mão de obra direta, o que é custo direto e assim por diante. Então, mão de obra direta está aqui e outro, né? Então, uma coisa eu tratei como mão de obra e outros que eu vou tratar como, né? A mão de obra direta, ou outros, eu posso pensar no tempo ocioso, que é importante, ou em outras funções. Quer dizer, aquele meu funcionário pode estar com tempo ocioso, por isso que eu estou tratando ele como outros, ou então ele está desempenhando outras funções, né? Aproveitei o tempo dele, que ele está livre, e estou aproveitando ele em outras funções. O tempo ocioso, eu posso ter duas versões dele, né? Ou duas vertentes. Eu posso tratar ele no limite normal ou anormal. Se o tempo ocioso é no limite normal, ou seja, é comum ter esse tempo ocioso dentro do processo produtivo, ele passa a ser um custo indireto. Mas se esse tempo ocioso é uma característica anormal, em função de uma máquina parada, em função de alguma coisa extra, né? Fatores externos, ele é considerado perda, né? Esse tempo ocioso é uma perda. Isso aqui nós já vimos lá na videoaula 2, que trata da terminologia contábil aplicada a custos. A gente já viu isso com muita propriedade. Outras funções, se ele é um tempo ocioso, né? Mas está no limite normal, mas ele não, ele está com um tempo dedicado para outras funções. Ele pode ser dedicado à produção ou não produção. Se ele é dedicado à produção, esse tempo e outras funções, ele é considerado um custo indireto da produção. Mas se ele foi alocado para não produção, mas eu aproveitei o tempo daquele funcionário numa atividade, na área financeira, administrativa, comercial, ele é despesa, né? Então, esse esquema gráfico, ele caracteriza bem o que é mão de obra direta, o que são outros, esses outros classificados em ocioso e outras funções. O ocioso é importante, pode ser limite normal ou não. E outras funções eu posso estar aproveitando esse tempo dele na produção ou não produção, né? Estou falando aqui outra atividade em relação a outra unidade da empresa, né? Vamos agora a um exercício de fixação, para a gente colocar em prática tudo que a gente viu até agora. Primeiro, um colaborador foi contratado por 20 horas a hora para uma jornada de 48 horas semanais, durante 6 dias. Então, tem 44 horas semanais durante 6 dias a R$20 a hora. Total de dias do ano que ele está disponível, 365 dias. Então, férias do colaborador, 30 dias. Repouso semanal remunerado, quer dizer, 48 dias. Feriados, 12 dias nesse ano. Contribuição em encargos trabalhistas sobre remuneração, eu considerei 30%. Então, está aqui um dos principais dados para a gente trabalhar numa questão. 365 dias, 30 dias de férias, 48 dias de repouso semanal remunerado, feriado de 12 dias e contribuição em encargo de 30%.
Adicional constitucional de férias, um terço da remuneração de férias, quer dizer, um terço de 30 dias. 13º salário equivalente a 30 dias, eu tenho que levar em consideração. E 40, como é que eu calculo? 44 horas semanais, dividido por 6, que ele trabalha 6 dias da semana, então dá 7,33 horas por dia de trabalho. Isso é equivalente a quê? A 7 horas e 20 minutos por dia. Então, esse funcionário está trabalhando para a empresa 7 horas e 20 minutos por dia. Vamos ver agora como é que a gente calcula exatamente o custo desse funcionário para a empresa, né? Desse colaborador para a empresa. Primeiro, dias por ano do colaborador. Ele tem um ano tem 365 dias, ele tem 30 dias de férias, vou subtrair nos 30 dias, o repouso remunerado 48 dias, domingos, exceto o referente, né, às férias, né, eu tenho que tirar os domingos referentes às férias, feriados de 12 dias, dias à disposição da empresa, 275 dias. Então, em 365 dias, na realidade, o funcionário tem 275 dias à disposição da empresa, né? Então, horas à disposição. Vou pegar esses 275 dias, multiplicar pelo valor da hora, que a gente já calculou nesse instante, no slide anterior, e aí eu tenho 2.016 horas aproximadamente, né, de horas disponíveis no ano desse funcionário, nesses 275 dias. Resumo que a gente pode ter: dias remunerados, 365 vezes 7,33 alguma coisa, que é 7 horas e 20 minutos, vezes 20, eu vou ter 53.533,33, né, como valor. 13º salário, 30 dias, vezes o valor da hora, vezes 20, né? Quantidade de horas, valor da hora, 4.400. Adicional de um terço de férias, um terço de 30 dias, vezes 7,33 horas, vezes 20, dá 1.466,67. Isso totaliza quanto? 59.400. Isso é o resumo da remuneração do colaborador. Tá? Fora isso, tem que considerar o quê? Os encargos e contribuições, 30%, como foi pedido. 21.384. Na realidade, agora eu tenho um total do ano 80.784, né? Então, é bom lembrar, só lembrando aqui, que os dias de férias, repouso e feriados estão incluídos no 365 dias, razão pela qual nós tivemos que subtrair, né? Qual o cálculo da hora de mão de obra direta? Vou pegar esses 80.784 que a gente viu no slide anterior e, evidentemente, dividir por 2.016,66, que são a quantidade de horas à disposição desse funcionário no ano. E aí eu chego a um valor de 40,06, né? 40,06. Observe, se eu pegar esses 40,06 e dividir pelo salário hora contratual, né, que foi dado lá de 20, né? O salário hora contratual foi dado de 20, eu vou chegar à conclusão aqui, ó, que eu tenho 200,30% a mais, né? Ou seja, 100,30% sobre o salário hora contratual. Então, na verdade, aquele saláriozinho de 20 que estava lá contratual, ele passa a ser, o custo dele para a empresa é o dobro, né? 40,06, um pouquinho mais do que o dobro, né? Importância vital. Então, cada hora apontada desse colaborador à fabricação de um produto será lançada como mão de obra direta e não por este valor, e sim por este valor aqui, considerando tudo que está envolvido com esse funcionário, quer seja 13º, encargos e assim por diante, tá? Então, é interessante a gente notar isso aí, tá? Então, veja quanto ficou caro. Por isso que anteriormente nós falamos, né? Ele ganha pouco, mas custa muito para a empresa, né? Por isso que nós comentamos no início. Vamos recordar um pouquinho de folha de pagamento. Algumas características, é bom lembrar que cada um que nós apresentamos, é interessante depois você consultar, né, na sua empresa, a legislação pertinente atualizada, né? Atualizadíssima com relação a isso, que pode mudar. Salário pode ter valor fixo ou variável, tendo a ver em consideração algumas coisas, inclusive descanso semanal remunerado. Adicional noturno tem que levar em consideração os valores, né, o horário que deve trabalhar e assim por diante. Insalubridade, né, tem que considerar se há um grau de risco existente naquela função que ele exerce, né, e assim por diante. Periculosidade, um assunto também muito, muito melindroso, porque muitas pessoas trabalham em regime de periculosidade e nem ganham por isso, né? Por exemplo, quem trabalha dentro de uma subestação trabalha com periculosidade, né?
e trabalha num posto de combustível, tem pessoas ali trabalhando que tem que, né, é necessário que ele receba periculosidade, e às vezes nem recebe, né? Só recebe quando sai da empresa e coloca na justiça e ganha, né? Comissão, pode ser valor ou percentagem. Hora extra também é importante. Aí, hora extra, eu viso novamente, eu lembro que ela pode ser habitual ou não. Se ela se tornar habitual, ela passa a fazer parte da taxa horária daquele funcionário. Né? É importante lembrar isso. Descanso semanal remunerado, é um direito do empregado. Salário família, é importante você ver a legislação que trata sobre isso. Embora o salário família é aquela história, você paga, mas é descontado na sua guia que você faz de encontro com o INSS, né, agora a Previdência Social, via Receita Federal do Brasil, você, evidentemente, é abatido desse valor. Né? Vale refeição também é importante, vale transporte, tem suas características, né? Contribuição sindical, né? Até bem pouco tempo ela era obrigatória, agora não, a gente tem a opção tal ou não. Quer dizer, quem opta, desconta, quem não opta não deve ser descontado, e assim por diante. A contribuição previdenciária, a própria legislação brasileira, né, a própria Constituição prevê, né, com relação à contribuição previdenciária, e tem a legislação complementar que trabalha sobre isso. Imposto de renda, é interessante que vocês consultem na empresa, se você está trabalhando, a parte de custo, o regulamento de imposto de renda, como tratar o imposto de renda. Uma coisa importantíssima, qualquer desconto não de amparo legal deve ter prévia autorização do empregado, né? Então, se você tem um desconto e ele não está coberto por um amparo legal, o funcionário tem que aprovar o colaborador para participar desse benefício e consequente desconto na sua folha de pagamento. Outra coisa também importante lembrar é sobre vale transporte, né? O vale transporte também tem suas características, é importante você consultar a legislação. Aqui tem alguns dados de ordem geral, mas é importante você considerar a legislação vigente, né? Agora, a inflação e as provisões é uma coisa interessante, né? Veja, um regime inflacionário, graças a Deus o Brasil hoje vive um regime bom, né? A inflação está bem baixa, não é ainda o ideal, né? O ideal seria beirando aí 1%, mas a gente já teve períodos aí bastante conturbados com relação à inflação. A inflação é importante, eu tenho que dar um tratamento especial, se tiver inflação para férias, 13ª, abono pecuniário e assim, principalmente seus encargos sociais. A empresa, mensalmente, ela precisa, em atendimento ao princípio da competência, ela precisa provisionar férias, abono pecuniário para aqueles que pediram, 13º salário, seus encargos e assim por diante. Né? Embora a legislação faculte a empresa, né, fazer o pagamento do salário, né, até o 5º dia útil do mês seguinte, mas ela tem, no último dia do mês, provisionar isso na contabilidade para fechar a contabilidade redondinha, né, com as provisões de férias, abono pecuniário para quem pediu, 13º, encargos e assim por diante. Esse é o princípio da competência e cada um tem que, evidentemente, atender. E aqui terminando mais uma aula dessa feita de mão de obra direta, contabilidade de custos, da série Aprendendo Facilmente. Se você gostou desta aula, inscreva-se, deixe seu like, é importante, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue, socialize a informação. Agradeço desde já a sua divulgação desse canal. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail ou através lá do próprio canal do YouTube nos comentários, ok? Foi muito bom ter você aqui mais uma vez. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Mas caso ainda tenha alguma, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelos próprios comentários lá do YouTube. Lembre-se que estou aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso nos estudos. Você é capaz. Acredite em você. Espero contar com sua presença na próxima aula e Deus lhe abençoe sempre.